Muito obrigado, senhor presidente. Foram realizadas recentemente 2 excelentes audiências públicas na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. Uma delas foi proposta por mim. Teve a duração de 11 horas e 30 minutos para discutir exatamente, buscar a verdade sobre esse ativismo judicial que teve, sem sombra de dúvidas, pela parcialidade, impactos no resultado da eleição. A segunda, proposta pelo senador Portinho, teve como objetivo discutir eventuais interferências, manipulação dos institutos de pesquisas no último pleito que nós vivenciamos no Brasil. Em ambas, algo incomum aconteceu. A injustificada, mas já previsível ausência do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A autoridade que tem, assim como outros ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, se recusado a dialogar com os senadores eleitos por você, brasileiro que está nos assistindo e nos ouvindo agora pela TV Senado e por todas as mídias da Casa Revisora da República. Falta de convite não teve. Já chamamos ministro Barroso, ministro Fachin, ministro Alexandre de Moraes 2 vezes e ministro Lewandowski para essa casa dialogar sobre democracia e liberdade, segurança e transparência nas urnas, inquérito de fake news, e nenhuma vez esse convite foi aceito. Agora, para ir falar sobre esse assunto lá no exterior, seja em Nova York, seja em Lisboa, seja em Oxford, aí, rapidamente, os nossos ministros aceitam o convite. Isso é um desrespeito com nós, senadores? Pode ser também. Mas, principalmente, presidente, é com o povo brasileiro que nos trouxe para cá e nos elegeu para representá-los. Isso é um desrespeito com a sociedade brasileira. E isso é importante que ela saiba disso. Nós estamos tentando, mesmo sendo minoria, mas nós estamos tentando fazer o que é certo. Mostrar a ditadura que existe hoje no Brasil, a ditadura da toga, que está imperando, está calando parlamentares. Daqui a pouco, manda fechar essa casa. Só falta isso. Não vamos entregar a chave para eles. Pelo menos está tendo resistência aqui de alguns colegas que têm denunciado para o Brasil, para o mundo, inclusive, certos abusos que têm acontecido. Nessas audiências públicas, entre tantos assuntos, dados e fatos trazidos a esse importante debate ocorrido, com a presença de juristas, parlamentares, especialistas no assunto, sociedade que a gente ouviu, destacou-se a inevitável discussão sobre a real necessidade de o país manter uma justiça especializada, permanente, criada, exclusivamente para cuidar de processo eleitoral, senador Reins. Isso acontece no Brasil e em pouquíssimos países. E eu vou trazer números que mostram a estrutura gigantesca que se tem lá e como isso é desproporcional com o serviço prestado, com a transparência que o brasileiro merece ter. Na dotação orçamentária para 2023, está previsto para a Justiça Eleitoral
algo em torno de 10,6 B de bola e de índio, bilhões de reais para custear os TRS, o fundo partidário e o TSE, sendo que para esse último ficaram reservados absurdos 2 bilhões e 700 mil reais. E olha, presidente, que no ano que vem nem sequer teremos eleições. Olha o que é que o contribuinte, que paga com dificuldade os impostos, está saindo de uma pandemia, crise mundial, olha só o que ele tem que pagar ainda, o custo do TSE, 2 bilhões e 700 milhões. E é sempre bom lembrar que na maioria dos países do mundo, com democracias sólidas, não há órgão tão custoso e concentrando tanto poder. Muitos países, é a própria Justiça Federal, que naquele momento da eleição vai lá e toma a frente de eleições. Ao sustentar tamanha estrutura, senhor presidente, deveríamos esperar, pelo menos, que tivéssemos, no Brasil, um processo mais transparente, com os dados sendo colocados no aspecto de os técnicos vindo debater com outros técnicos, mas não é isso que a gente tem assistido nessas eleições. Isso está gerando uma inquietação muito grande na nossa sociedade, legítima. E tudo isso, esse caos que a gente está vendo hoje, começou, sabe onde? No ano passado, em 2021, com a interferência direta do ministro Luiz Roberto Barroso na Câmara dos Deputados, impedindo a aprovação da PEC do voto auditável. Estava tudo fluindo dentro do processo legislativo. E na véspera da decisão da votação, o ministro Barroso, aí sim, atravessou a rua para vir aqui conversar com lideranças partidárias. Coincidentemente, no dia seguinte, essas lideranças começaram a tirar. Olha só o que aconteceu no Brasil. Começaram a substituir deputados que iam votar a favor da PEC do voto auditável por deputados que eram contra a PEC do voto auditável. Isso é ou não é uma interferência de um poder sobre o outro? Isso é ou não é uma atividade político-partidária de um ministro do Supremo? Tanto é que isso nos fez, eu, o senhor e mais outros 4 senadores, a entrar com pedido de impeachment do ministro Barroso. Esse foi um dos motivos, tiveram outros 2. Mas com a posse de Alexandre de Moraes, os problemas se intensificaram. Nós assistimos claramente, de forma equilibrada, mas não tem como você fugir dos dados. Há uma prática de perseguição política a conservadores no nosso país, típicas de uma ditadura. Somado a isso, constatou-se, pelo que a gente pôde apurar, na própria comissão, porque a gente chamou os 2 lados para ouvir, o TCU faltou, a OAB faltou, o ministro do TSE faltou e não mandou nenhum técnico, e os outros que compareceram mostraram, e o senhor abordou isso há pouco tempo, senador Reins, que 1 milhão de inserções teriam sido supostamente subtraídas da campanha do atual presidente da República, e que resultou, até hoje, na não esclarecida demissão de um servidor federal. Olha a gravidade disso. E eu não sei se o senhor lembra,
nessa demissão do servidor federal, às vésperas da eleição, o TSE deu 3 motivos diferentes para exoneração dele. Você sabe o que são 3 motivos no mesmo dia? Alguma coisa muito estranha que me fez pedir à Polícia Federal, eu pedi, o nosso gabinete pediu, proteção para esse cidadão e a família dele. Porque no depoimento que ele deu à Polícia Federal de madrugada, na madrugada após a sua demissão, ele disse que essa falha na fiscalização ocorria desde 2018. Que providências o TSE tomou? Se desde 2018 o próprio seu servidor disse que tinha falhas na fiscalização. Eu, me encaminhando para o fim, senhor presidente, agradecendo aí a sua tolerância,